Alguma vez você sentiu que, se não for você a fazer as coisas, simplesmente ninguém mais vai fazer? Que se você não estiver atento, tudo desmorona? Que, se você não se responsabilizar, ninguém fará bem feito? Que se você não se mantiver forte, os outros desabarão? E assim, sem perceber, você começou a viver carregando um peso maior do que qualquer ser humano deveria suportar. Porque não é só o trabalho, a família ou as tarefas. É a angústia de sentir que tudo depende de você. É o cansaço mental de viver resolvendo. É a ansiedade de ter que se antecipar aos erros de todos. É a frustração de perceber que, mesmo se partindo em 1000 pedaços, muitas coisas continuarão dando errado. E ainda assim, você se culpa por isso. Esse peso não é físico, mas você o sente nas costas. Não é visível, mas te afunda. Não faz barulho, mas silencia sua vontade de viver. E lá está você, funcionando, cumprindo, ajudando, salvando. Mas por dentro, a cada dia está mais difícil respirar com liberdade. Você se deita com a mente exausta e acorda já correndo mentalmente por tudo que deveria fazer hoje. Você é quem resolve, quem dá, quem acalma, quem sustenta, quem aguenta, quem engole e, às vezes, quem se quebra por dentro em silêncio. Porque ninguém nota o nível de esforço que você exige de si mesmo. Ninguém entende que já não é uma escolha, mas uma obrigação que você mesmo se impôs. Que sua identidade se tornou aquele que dá conta de tudo, mesmo que por dentro esteja implorando para que alguém diga: você não precisa fazer tudo sozinho. Mas isso quase nunca acontece. Então você continua. Porque que outra opção tem? E então surge a raiva. A raiva de sentir que dá mais do que recebe. A raiva de não poder descansar. A raiva de que os outros não assumam suas responsabilidades. A raiva de não se permitir parar, porque sente que, se parar, tudo vai desmoronar. E lá está você, outra vez, com as costas cheias de responsabilidades que nem todas são suas. Com a mente dividida entre 1000 tarefas. Com o coração endurecido por tanta pressão acumulada. E você se pergunta: isso é viver? É assim que deveria ser uma vida boa? Onde ficou minha paz? Onde fiquei eu? O mais cruel de tudo isso é que, muitas vezes, o mundo te aplaude por carregar tanto. Te chama de forte, diz que você é admirável, repete que você é o pilar, a base, aquele que nunca falha. Mas não te enxerga. Não vê suas noites em claro. Não vê suas lágrimas contidas. Não vê sua necessidade de desistir, mesmo que por um instante. Não vê que ser forte não significa que você não esteja sofrendo. O estoicismo não veio romantizar o peso. Não veio dizer aguente mais. Veio te ensinar que o sábio não é carregar tudo, mas discernir o que realmente te pertence e soltar o resto. Marco Aurélio disse com crueza: somente uma coisa depende de você, sua mente. O resto é secundário. Se sua alma está exausta, se seu corpo começa a gritar com sintomas, se sua mente já não consegue descansar, é hora de ouvir, de parar de fugir do silêncio, de questionar as expectativas que você mesmo se impôs, de reconhecer que carregar tudo não te faz mais valioso, apenas mais vulnerável a se quebrar. Porque, por trás do excesso de responsabilidade, muitas vezes existe uma ferida antiga. A necessidade de se sentir necessário. De acreditar que só se fizer muito, vale muito. De pensar que, se não resolver, não será amado. De achar que, se não estiver no controle, não é digno. Mas isso não é amor, não é virtude, não é liberdade. Esta sessão estoica é para você, que está à beira do colapso emocional e, mesmo assim, continua sorrindo para não preocupar ninguém. É para você, que esqueceu como é descansar com a alma leve. É para você, que sente culpa por pensar em si porque passou anos vivendo para os outros. Não estamos aqui para dizer, largue tudo e vá morar no mato. Viemos te devolver o poder de discernir, de voltar para si, de recuperar seu centro, porque você não nasceu para carregar o mundo, nasceu para habitá-lo com paz interior. E se você quer começar a soltar esse peso invisível que está te consumindo, esta sessão pode ser o início de uma vida mais sábia, mais livre e mais sua. Antes de começarmos,
quero que declare seu compromisso deixando nos comentários: hoje deixo de carregar o que não me pertence. Essa frase será seu lembrete de que você está aqui para recuperar seu equilíbrio, não para continuar sustentando aquilo que te esgota. Este é o momento de começar a se respeitar como você merece. Sem mais demoras, vamos começar. Primeira lição estoica: você não é responsável por consertar o mundo. Pare por um momento e pense com honestidade. Quantas vezes, só na última semana, você se sentiu obrigado a resolver algo que nem era seu? Um problema no trabalho que você não causou, mas que assumiu. Um conflito familiar que você não provocou, mas que carregou. Uma preocupação alheia que você adotou como sua. Porque, se não for eu, quem vai fazer? E assim, pouco a pouco, você deixa de viver sua vida, para começar a viver em função dos vazios, erros e carências dos outros. Não porque te forçaram, mas porque você se acostumou a pensar que é seu dever. Porque talvez desde muito jovem aprendeu que o amor se conquista sendo útil. Que a admiração chega quando você é aquele que nunca falha. Que o valor pessoal se mede por quanto você consegue suportar sem quebrar. Mas aqui está o problema. Tudo isso é mentira. Não é sua responsabilidade consertar tudo o que está quebrado. Não é sua missão salvar o mundo. Você não está neste planeta para ser o cola emocional de todo mundo. E mesmo assim, você faz isso, de novo e de novo. Acorda com uma lista interminável de tarefas que você não pediu, não causou, mas sente que precisa resolver. Porque, se não for você, tudo desmorona. Porque você confia mais na sua capacidade de resolver do que na maturidade dos outros. E porque lá no fundo teme que se um dia deixar de se responsabilizar, deixem também de te amar. Mas isso não é virtude. Isso não é sabedoria. Isso é escravidão emocional. Marco Aurélio, um dos imperadores mais poderosos da antiguidade, escreveu em suas meditações algo que mudaria sua vida se você gravasse na alma. Cada um é responsável por si. Isso inclui seus pais, irmãos, parceiro, amigos, colegas, filhos, chefes. Você não está aqui para viver várias vidas ao mesmo tempo. Está aqui para assumir apenas uma, a sua. O estoicismo não veio te ensinar a carregar tudo, veio te ensinar a discernir. Epicteto explicava com clareza: algumas coisas dependem de nós, outras não. A serenidade nasce ao aceitar essa distinção. Mas você se esqueceu disso. Começou a acreditar que, se algo te afeta emocionalmente, então deve resolvê-lo. Que se alguém sofre perto de você, é sua missão intervir. Que se vê um erro, deve corrigi-lo. Que se alguém precisa de você, não pode dizer não. E assim, confundiu empatia com autoabandono. Solidariedade com sacrifício eterno. Amor com sobrecarga. Mas te digo isso com firmeza estoica. Isso não é nobre, é autodestrutivo, porque quanto mais tempo você acreditar que precisa consertar tudo, mais longe ficará de si mesmo. Mais se perderá em problemas alheios, mais esquecerá seu próprio centro. E o pior é que ninguém vai te parar. Porque quem sempre resolve, recebe mais exigências. Quem nunca reclama, é deixado sozinho. Quem parece aguentar tudo, é deixado sem apoio. Você acredita que carregar mais te faz valioso. Mas o estoico sabe que a verdadeira sabedoria está em saber quais cargas são suas e quais devem ser soltas. Você não está traindo ninguém se parar de salvá-los. Você não está sendo egoísta se priorizar sua paz. Você não está fracassando se reconhecer que não aguenta mais. E sabe o que é mais libertador? Que ao soltar a responsabilidade de consertar tudo, não é só você que se liberta. Você também permite que os outros cresçam. Porque enquanto você os sustenta, eles não aprendem. Enquanto você os resgata, eles não enfrentam. Enquanto você carrega, eles não assumem. Deixar de se responsabilizar não é abandono. É confiança. É maturidade. É dar aos outros o presente da própria autonomia. E a você, o presente da sua própria vida. O estoico age com virtude, mas não se sacrifica sem necessidade. Sabe que sua energia é limitada, que seu tempo é precioso, que sua paz não pode ser moeda de troca. E você precisa se lembrar disso.
Não é sua responsabilidade curar todos. Não é sua responsabilidade carregar emoções que não são suas. Não é sua responsabilidade sustentar dinâmicas disfuncionais por medo de decepcionar. Sua única responsabilidade real é cultivar seu caráter, sua serenidade, sua integridade. Todo o resto é acessório. O mundo não precisa que você o salve. Precisa que você seja você mesmo, em paz, firme, claro e centrado. Porque, a partir dessa paz, você pode ajudar melhor. A partir desse centro, você pode inspirar. A partir desse equilíbrio, você pode oferecer o melhor de si, sem se perder. Então, faça a si mesmo esta pergunta. Que parte do mundo você está tentando consertar, que na verdade não é sua? E quando encontrar a resposta, solte-a. Não por indiferença, mas por sabedoria. Porque você também merece descansar. Você também merece ser amparado. Você também merece viver sem carregar tudo. E a partir de hoje, pode começar a viver diferente. Segunda lição estoica. Delegar não é fraqueza, é sabedoria. Existe uma ideia perigosa que muitos de nós carregamos desde a infância sem perceber. A ideia de que pedir ajuda é fracassar. De que se você delega, é porque não é forte o suficiente. De que se você não dá conta de tudo, então vale menos. E que quem depende dos outros se torna fraco, descartável, irrelevante. É assim que crescem os perfeccionistas. Os que carregam tudo. Os que não pedem, não soltam, não descansam. Aqueles que apertam os dentes em silêncio, enquanto a alma se desfaz por dentro. Talvez você seja um deles. Alguém que não sabe pedir ajuda sem sentir culpa. Que prefere fazer tudo sozinho a se arriscar a ser visto como incapaz. Que não confia que os outros possam fazer bem feito e por isso se convence de que é melhor se eu fizer. Mas o custo disso é altíssimo. Porque você acaba preso numa cela invisível que você mesmo construiu. A cela da autoexigência sem pausa, do não preciso de ninguém, de colocar sobre seus ombros mais peso do que qualquer ser humano pode suportar sem quebrar. E o mais doloroso é que ninguém vê essa luta interna. Porque por fora você parece forte, parece eficiente, parece um pilar que sustenta tudo. Mas por dentro, você está esgotado, está se apagando. Os estoicos sabiam disso. Epicteto dizia com clareza: ninguém é autossuficiente, todos precisamos dos outros. A sabedoria está em saber colaborar com virtude. Mas você confundiu virtude com sacrifício eterno. Confundiu maturidade com isolamento. Confundiu responsabilidade com controle absoluto. E agora paga o preço de viver sozinho no meio de todos. Sozinho com suas tarefas. Sozinho com suas preocupações. Sozinho com sua agenda impossível. Mas aqui está a lição que pode mudar sua vida. Delegar não é desistir. Delegar é confiar. Delegar é construir comunidade. Delegar é honrar seus limites, porque ninguém que respeita sua energia tenta fazer tudo sozinho. Ninguém que entende o valor do tempo desperdiça seus dias com o que poderia ser compartilhado. Ninguém que realmente se ama se força a carregar responsabilidades que não pode, e nem deve, sustentar sozinho. Delegar não te faz menor, te faz humano, e te lembra que a vida é construída em rede. Sêneca dizia: nenhuma vida nobre é vivida em isolamento. Somos parte de uma comunidade e devemos agir como tal. Quando você faz tudo sozinho, nega essa comunidade. Nega aos outros a chance de crescer. Nega a si mesmo a possibilidade de receber. E se nega o descanso que também merece. Pergunte-se hoje: por que me custa tanto pedir ajuda? Para quem estou tentando provar que consigo dar conta de tudo? De onde tirei a ideia de que delegar é um erro? Talvez a resposta esteja na sua história. Talvez você cresceu cercado de pessoas em quem não podia confiar. Talvez te decepcionaram repetidamente. Talvez você aprendeu que se quisesse que algo saísse bem, teria que fazer sozinho. E você sobreviveu assim. Mas agora, você não quer mais sobreviver. Agora, você quer viver. E viver exige voltar a confiar nos outros. Sim, alguns vão falhar.
Sim, alguns não farão como você faria, mas isso não significa que você precise morrer esgotado em nome da excelência. Porque ninguém vai te aplaudir por se queimar. Ninguém vai te agradecer por nunca ter pedido ajuda. Ninguém vai te dar uma medalha por ter vivido sozinho, carregando o mundo nas costas. O estoico compreende que a verdadeira força não está em fazer tudo, mas em saber quando agir, quando ceder e quando confiar. Às vezes, soltar uma tarefa é um ato de humildade. Às vezes, permitir que o outro assuma sua parte é um gesto de respeito. E às vezes, dizer "não posso fazer isso sozinho" é o primeiro passo para recuperar sua paz. Olhe ao seu redor. Observe tudo o que você faz. Tudo o que você sustenta. Tudo o que acumulou por medo de que os outros não estejam à altura. Agora se faça esta pergunta com honestidade brutal. Quanto disso você realmente precisa continuar fazendo? Nem tudo o que você sabe fazer precisa ser feito por você. Nem tudo o que você pode fazer deve ser feito. Nem tudo o que está pendente precisa passar por suas mãos. Às vezes, sua grandeza estará em formar equipes, em construir confiança, em ensinar os outros, em abrir espaço. E se você fizer isso com virtude, então não estará soltando por cansaço, mas por sabedoria. Não estará deixando de carregar por preguiça, mas por respeito a si mesmo, porque no fim, ninguém precisa de você perfeito. Só precisam de você vivo, presente, sereno. E isso só é possível quando você aprende a delegar sem culpa. Então, da próxima vez que sentir que tudo depende de você, respire fundo. E lembre-se disso. A força nem sempre se parece com alguém que faz tudo sozinho. Às vezes, ela se parece com alguém que tem coragem de dizer: "Isso eu não vou fazer", e está tudo bem. Sentir que tudo depende de você não é força, é esgotamento disfarçado de dever. Se um dia você cansou de sustentar o insustentável, se inscrever pode parecer um gesto pequeno, mas para nós, significa tudo. Nos permite continuar criando esse espaço para quem está pronto para soltar culpas que não lhe pertencem. Aqui, você vai aprender a se libertar sem se sentir egoísta. Sua paz não é um luxo, é uma responsabilidade com você mesmo. Terceira lição estoica. Seu valor não está em ser indispensável. Existe uma armadilha silenciosa na qual caem as pessoas mais responsáveis. Uma armadilha disfarçada de virtude, mas que por dentro consome, desgasta e sufoca. É a armadilha de querer ser indispensável. De acreditar que quanto mais importante você for para os outros, mais você vale. Que se todos precisam de você, então você é valioso. E se não, se torna invisível. Talvez você sinta isso. Talvez, sem perceber, começou a viver em função dos outros, a resolver tudo por todos, a se antecipar a cada problema, a se oferecer sempre, mesmo quando está cansado, mesmo quando já não aguenta mais. Porque algo dentro de você diz: se eu não fizer, ninguém fará. Se eu me ausentar, tudo desmorona. Se eu não estiver sempre disponível, então, o que sou? E esse pensamento, por mais nobre que pareça, é profundamente perigoso, porque te transforma em prisioneiro do próprio esforço. E pior ainda, em escravo da sua necessidade de ser necessário. Sêneca advertiu com sabedoria: quem acredita que o mundo vai parar sem ele, vive em delírio. Sim, ele disse com dureza, porque sabia que a alma que não abandona essa ilusão termina quebrada. Porque não importa o quanto você faça, o quanto você sustente, o quanto você dê, sempre haverá mais a ser feito. E se o seu valor depender de ser imprescindível, você nunca poderá parar. Nunca poderá descansar, nunca poderá dizer não posso. Nunca poderá olhar para si mesmo, porque tudo gira em torno de estar disponível para os outros. Mas aqui está uma verdade estoica que pode doer e libertar ao mesmo tempo. Ninguém é indispensável. E isso não é uma tragédia, é uma bênção. Porque se o mundo não depende de você, então você pode respirar. Se não precisa sustentar tudo, então pode viver com mais leveza. E se não precisa provar seu valor, então pode começar a vivê-lo de dentro para fora. Marco Aurélio resumia com clareza: cumpre teu papel com virtude,
não por necessidade de reconhecimento. Ou seja, faça o que é certo, faça o que é nobre, faça o que sua alma considera justo, mas não o faça para se sentir valioso. Faça porque você já é valioso. É aí que tudo muda. É aí que está a chave. Quando seu valor já não depende de quantas tarefas faz, de quanto precisam de você ou de quantos te procuram, então você vive livre. Então você pode agir com verdadeira virtude. Porque quando você faz pelos outros esperando validação, sempre termina frustrado. Sempre sente que não é suficiente, que não te enxergam, que não te valorizam. Mas quando você age a partir do equilíbrio, do amor verdadeiro, da consciência, já não importa se agradecem ou não, porque sua alma está em paz. Porque você sabe quem é, mesmo que ninguém mais perceba. É isso que Epicteto chamava de autarquia, a capacidade de bastar a si mesmo sem precisar ser o herói de todos. Não é egoísmo, é clareza. É saber que seu valor não se mede pelo nível de sacrifício, mas pela coerência com que você vive. É deixar de agir a partir da carência e começar a viver a partir da plenitude. Percebe a virada? Talvez ninguém tenha te dito isso antes, mas eu te digo agora com firmeza. Você não precisa ser o mais forte, nem o mais útil, nem o mais sacrificado, para merecer descanso, amor e respeito. Sua humanidade basta, sua presença basta, sua simples existência basta. E sim, às vezes você deixará de ser quem resolve tudo. Às vezes dirá não posso ou não quero. E alguns ficarão incomodados. E alguns tentarão te fazer sentir culpa. E outros tentarão te manipular com frases como: você sempre faz tão bem. Se não for você, não dá certo. Não confio em mais ninguém além de você. Mas você saberá a verdade, que isso não é amor, que isso não é respeito, que isso é dependência mal administrada. E você já não vai mais alimentar isso com seu esgotamento, porque aprendeu que seu valor não se prova carregando mais do que deve, mas honrando seus limites com dignidade. Ser indispensável é uma fantasia perigosa. Ser íntegro é uma realidade que liberta. Então, hoje, se você está cansado de ser sempre aquele que está lá por todos, mas sente que ninguém está lá por você, dê um passo para trás. Reflita. Lembre-se destas palavras. Meu valor não está em ser o suporte de tudo. Meu valor está em ser fiel a mim mesmo, mesmo que isso signifique não estar disponível para todos o tempo todo. E se você conseguir sustentar essa verdade, então terá dado um dos passos mais importantes rumo à sua liberdade interior. Quarta lição estoica: exigir demais não é virtude, é castigo. A cultura do tudo depende de mim gerou mais almas quebradas do que líderes virtuosos. Fizeram-nos acreditar que carregar mais, dar mais, produzir mais e nunca parar é sinal de comprometimento, excelência, virtude. Mas não é. Não quando essa exigência vem acompanhada de esgotamento crônico, ansiedade latente e uma sensação permanente de insuficiência. Marco Aurélio, imperador e filósofo, compreendia bem essa armadilha quando escreveu: a perfeição do caráter é viver cada dia como se fosse o último, sem pressa, sem apatia e sem pretensões. E o que é a autoexigência, senão uma pretensão contínua de ser mais do que somos no momento? Uma negação constante do limite humano. Desde pequenos, nos ensinam que dar o máximo é sempre o melhor, que se esforçar sem parar é o certo. Mas ninguém nos alerta que essa lógica levada ao extremo se transforma em castigo autoimposto. Não é virtude se exigir a ponto de adoecer. Não é virtude ter crises de ansiedade por querer que tudo saia perfeito. Não é virtude perder o sono por uma meta que você nem sabe se é realmente sua. Isso não é virtude. É escravidão mental. É uma forma sutil de abuso disfarçado de comprometimento. O estoicismo não exalta a exigência cega. Ele exalta a virtude da moderação. A sabedoria de saber quando recuar. Quando dizer, isso já não me faz bem. Quando soltar a ideia de que seu valor se mede por quanto você consegue aguentar.
Sêneca dizia com clareza: a maior parte do sofrimento humano não vem dos fatos, mas da mente que se recusa a soltar. E quantos de nós, presos a ideais de perfeição, vivemos negando descanso, compaixão, humanidade a nós mesmos? Pense por um instante. Quem você está tentando impressionar? Que parte sua acredita que apenas se fizer tudo certo, se cumprir tudo, se ninguém puder te reprovar, então você valerá algo? Essa voz que te exige sem descanso não vem da virtude, vem do medo. Medo de não ser suficiente. Medo de decepcionar. Medo de que, se baixar a guarda, o mundo desabe, ou você mesmo desabe. Mas existe uma alternativa. O estoico não se exige até o esgotamento. Ele se alinha com sua natureza. Compreende que fazer o que pode com integridade é suficiente. Que excelência não é perfeição, é coerência. Que o dever não é carregar tudo, mas agir com sabedoria, escolhendo o essencial e deixando o supérfluo. Exigir de si mais do que sua alma pode sustentar não te torna mais valioso, só mais cansado, mais distante de si. Às vezes, o mais corajoso é parar, respirar. Reconhecer que a autoexigência deixou de ser motor e virou corrente. Dizer basta não é fracassar, é acordar. É sair do ciclo de crenças que te mantém preso. É entender que você pode viver com calma, sem perder o comprometimento. Com compaixão, sem cair na mediocridade. Com força, sem se sacrificar. O estoicismo não prega a renúncia ao esforço. Prega a renúncia ao sofrimento desnecessário. A exigência que não constrói, apenas consome. A falsa crença de que só se você der tudo de si o tempo inteiro, então merecerá algo. Não, mereça ou não, você deve viver em equilíbrio. Porque a vida não é uma prova constante, é um caminho. E esse caminho precisa ser sustentável, virtuoso, habitável. Pergunte-se agora: quanto do que me exijo realmente vale a pena? O que aconteceria se eu me permitisse ser humano, não herói? Se eu aprendesse a fazer pausas, a priorizar, a escolher a paz em vez da perfeição? O sábio sabe: quem vive para atender expectativas alheias, perde a si mesmo. E ninguém que se perde consegue sustentar nada por muito tempo. Nunca mais confunda excesso com mérito, nem sofrimento com comprometimento. Você pode viver com grandeza sem se esgotar até o limite. Pode ser exemplo sem se destruir por dentro. Pare de pensar que vale mais quanto mais sofre. E comece a viver como se seu bem-estar também fizesse parte do seu propósito. Porque faz. Sua virtude não está enquanto aguenta, mas enquanto escolhe com clareza. Sua liberdade começa quando você para de se exigir como castigo e recupera a arte de ser humano. Quinta lição estoica: não confunda controle com responsabilidade. Uma das causas mais profundas do estresse em quem carrega tudo nas costas é a ilusão do controle. A necessidade obsessiva de que tudo dê certo, de que ninguém sofra, de que não haja erros, de que cada passo seja executado como planejado. Parece nobre, até mesmo virtuoso, mas na realidade é uma fantasia, uma armadilha perigosa para a alma. Porque o que começa como compromisso termina em escravidão emocional. E o que começa como responsabilidade transforma-se em culpa por tudo aquilo que escapa de suas mãos. Epicteto ensinou isso com uma clareza brutal. Existem coisas que dependem de você e outras que não. Parece óbvio, mas aplicado à vida real, quanto da sua ansiedade vem de tentar controlar o incontrolável? Quanto do seu cansaço nasce de se sentir culpado pelo que os outros decidem, pelo que não saiu como você esperava, pelo que você não pôde prever? Quando você esquece essa distinção fundamental, acaba carregando um peso que nenhum ser humano consegue sustentar sem quebrar. Você não pode controlar as reações dos outros, nem as decisões que eles tomam, nem as mudanças repentinas da vida. Você não pode evitar todos os erros, acidentes ou desvios, e mesmo assim, age como se pudesse. Como se devesse. Sente-se responsável pelo clima emocional da sua família, pelo sucesso da sua equipe, pelo equilíbrio do seu parceiro, pela saúde de todos,
pelo ânimo dos seus amigos, pelo rumo de cada projeto. E se algo falha, você sente que falhou, como se tudo girasse ao seu redor. Isso não é responsabilidade, é delírio de controle. E está te consumindo. Os estoicos sabiam que a verdadeira liberdade começa quando deixamos de tentar dominar o mundo e passamos a governar a nós mesmos. Não se trata de indiferença nem de desistir de agir. Trata-se de agir com virtude e depois soltar o resultado. Cumprir a sua parte com integridade e aceitar o que vier com equanimidade. Porque o que acontece depois já não está sob sua responsabilidade. Imagine por um momento o que mudaria se você integrasse essa ideia profundamente. Você não é responsável por tudo o que acontece, apenas por como age diante disso. Você não é responsável pelo resultado final, mas pelo empenho com que se entregou. Você não precisa salvar a todos, nem prever cada problema, nem ter sempre uma solução pronta. Sua missão não é controlar, é viver com retidão, mesmo no meio do caos. Marco Aurélio disse sem rodeios: faça o que te cabe, o resto não depende de você. Esse é o núcleo da serenidade estoica. Fazer o certo sem se angustiar pelo resultado. Cumprir seu papel sem assumir os de todos ao redor. Participar do mundo sem se achar o centro do universo, porque você é tudo. E ao mesmo tempo, não é o centro de nada. Aceitar isso não é desistir, é amadurecer, não é falta de compromisso, é sabedoria. Há uma enorme diferença entre assumir a responsabilidade e sentir culpa. A responsabilidade te impulsiona a agir com firmeza. O controle te obriga a agir pelo medo. Um te fortalece, o outro te envenena. Um te convida a confiar no processo, o outro te consome tentando corrigir o que você não pode, nem deve, controlar. Observe sua vida. Quantas vezes você sofreu por querer que as coisas acontecessem exatamente como imaginou? Quantas vezes se culpou por não conseguir evitar um conflito, uma perda, uma decepção alheia? Quantas vezes agiu com todo o seu esforço e ainda assim se culpou porque as coisas não saíram perfeitas? Isso não é virtude. É autoexigência disfarçada de amor. E não é amor. Amar não é controlar. Cuidar não é absorver. Ser responsável não é carregar tudo. O estoico sabe que sua tarefa é clara. Treinar-se para ser a melhor versão de si mesmo em qualquer circunstância. E depois deixar ir o que não pode controlar. Não porque não se importe, mas porque entende que viver bem não significa ter o controle. Significa viver com sabedoria mesmo em meio ao descontrole. Hoje, você pode começar a se libertar dessa prisão invisível. Faça o que puder, com todo o seu ser, com honestidade, com entrega. E depois, solte. O que acontecer não é seu. Sua tarefa não é garantir resultados, é semear causas nobres. Sua paz não depende do desfecho, mas da sua integridade. Sua força não nasce do controle, mas da sua capacidade de soltar sem se quebrar. Pare de se culpar pelo que nunca foi sua responsabilidade e comece a viver a partir daquilo que realmente depende de você. É aí que habita a sua liberdade. É aí que começa a sua verdadeira serenidade. Sexta lição estoica: cuidar de si mesmo também é sua responsabilidade. Quem cuida de você quando você cuida de todos? Essa é uma pergunta que poucos se atrevem a fazer, até que já seja tarde demais. Porque quando você se transforma no alicerce de tudo, no refúgio de todos, no responsável silencioso pelo equilíbrio alheio, você também se torna invisível para si mesmo. E é aí que começa o verdadeiro esgotamento. Não no ato de doar, mas na negação constante das suas próprias necessidades enquanto doa. Muitas pessoas acreditam que ser responsável é sacrificar tudo. Tempo, energia, sono, saúde, bem-estar emocional, até mesmo sua identidade. Acordam todos os dias com uma lista interminável de tarefas para os outros. E vão dormir com uma única sensação: vazio, esgotamento, desgaste. E ainda assim, no dia seguinte, repetem o ciclo como se fosse normal. Como se não tivessem o direito de parar.
como se cuidar de si mesmas fosse egoísmo, mas não é. Cuidar de si mesmo não é luxo, é necessidade e, acima de tudo, é responsabilidade sua. Sêneca dizia com uma contundência que não permite fuga: não podemos cuidar bem dos outros se antes não aprendermos a cuidar de nós mesmos. É impossível doar a partir da escassez. É insustentável oferecer paz quando seu interior é um campo de batalha. Você não pode sustentar ninguém se sua estrutura interna está em ruínas. O estoicismo não promove indiferença. Promove fortaleza. E uma fortaleza que não inclui o cuidado próprio é apenas fachada. Não é virtude viver no limite. Não é nobre negar descanso, alimento, espaço ou consolo a si mesmo. Não é sábio viver a serviço de todos, menos de você. Isso não é generosidade, é autoabandono. E nenhum abandono constrói algo duradouro. Quando você posterga seu bem-estar continuamente, não está sendo responsável, está sendo negligente consigo. E a negligência interna tem consequências. Começa como cansaço, depois vira irritabilidade, então chega a apatia, a desconexão emocional, a ansiedade constante, a sensação de vazio, o ressentimento silencioso com aqueles que não te veem, a dor física, as doenças que o corpo começa a manifestar. E quando isso acontece, você já não consegue sustentar mais nada, porque perdeu a si mesmo no processo. Cuidar de si não é se mimar com futilidades. É criar um espaço interior onde sua alma possa descansar. É dizer a si mesmo a verdade quando você já não aguenta mais. É respeitar seus limites. É dormir o suficiente. Comer com consciência. Respirar fundo. Caminhar em silêncio. Dizer a si mesmo que merece estar bem, sem precisar merecer todos os dias. E acima de tudo, é lembrar disso. Você não precisa desmoronar para ser ouvido. Não precisa adoecer para que te deixem em paz. Não precisa tocar o fundo do poço para merecer cuidado. O estoico cuida da própria alma porque sabe que ela é sua única ferramenta para enfrentar o mundo com dignidade. Ele não se entrega ao desgaste, entrega-se ao equilíbrio. Cultiva sua energia como quem cultiva um jardim interno, com paciência, com constância, com intenção. Não espera que alguém o salve. Torna-se seu próprio refúgio. Pergunte a si mesmo agora: que parte de mim estou negligenciando para cuidar dos outros? Seu corpo, seu descanso, sua criatividade, sua calma, sua alegria, sua solidão escolhida. Quantas vezes você adiou seu bem-estar por medo de ser julgado como egoísta? Quantas vezes se sentiu culpado por querer uma pausa? Quantas vezes pensou que depois haverá tempo para mim, sem perceber que esse momento nunca chega? Essa forma de viver não é sustentável. Mais cedo ou mais tarde, algo dentro de você vai cobrar a conta. Mas você não precisa esperar por isso. Pode começar agora. Reservar tempo para si sem se justificar. Dizer não sem culpa. Cuidar da sua saúde antes que ela quebre. Priorizar sua alma como você prioriza as agendas dos outros. Cuidar de si também é uma forma de cuidar do mundo. Porque sua melhor versão não aparece quando você se sacrifica ao extremo, mas quando vive em equilíbrio. Quando vive com força interior, sua simples presença já sustenta. Você não precisa fazer tanto. Basta ser você, inteiro, em paz, em consciência. Lembre-se disso toda vez que sentir culpa por descansar. Você não veio a este mundo para salvar tudo. Veio para viver com virtude, com coragem e com amor próprio. E isso começa com você. Seja o refúgio que tantas vezes procurou. Cultive sua calma como um dever sagrado. Porque ninguém mais fará isso por você. E porque o mundo precisa de mais pessoas inteiras, não de mártires esgotados. Se você chegou até aqui, é porque está pronto para deixar de carregar o que nunca foi seu. Inscreva-se e comente. Mereço soltar sem sentir culpa para reafirmar seu compromisso com uma vida mais leve e autêntica. Este é apenas o primeiro passo rumo a uma existência onde você não precisa se esgotar para se sentir valioso. Ao chegar à 9ª lição, você descobrirá uma verdade que pode te libertar do peso que carrega há anos. Não perca.
pode ser o alívio que sua alma vem pedindo. Vamos em frente. 7ª lição estoica. O excesso de carga não te torna uma pessoa melhor. Existe uma armadilha silenciosa no caminho daqueles que buscam fazer o que é certo. Uma armadilha que se disfarça de virtude, mas que esconde desgaste. Que se apresenta como nobreza, mas oculta uma ferida mais profunda, a necessidade de se sentir valioso, às custas de si mesmo. Muitas pessoas vivem acreditando que quanto mais aguentam, mais valem. Que quanto mais responsabilidades carregam, mais merecem amor, respeito ou reconhecimento. Que suportar o insuportável é sinal de força, e que renunciar a si mesmos em nome dos outros é prova de ser uma boa pessoa. Mas não é. Marco Aurélio, um dos imperadores mais poderosos de sua época e também um dos filósofos mais lúcidos da história, escreveu: "O que não beneficia a colmeia, não beneficia a abelha." Uma frase que nos lembra que a carga não é sinônimo de virtude. Se essa carga esmaga sua alma, se ela te quebra, se te transforma em uma sombra do que você poderia ser. Carregar tudo não te torna sábio. Te torna escravo de uma ideia falsa sobre o que significa ser útil. Muitos se orgulham de não pedir ajuda, de fazer tudo sozinhos, de serem os que sempre estão para os outros. Mas esse orgulho muitas vezes é uma máscara, uma forma de esconder o medo de não serem necessários, de não serem amados se não estiverem resolvendo algo, de não terem valor se não estiverem sustentando alguém. E essa forma de viver, mais cedo ou mais tarde, se transforma em sofrimento silencioso. O estoicismo não premia quem mais sofre, não glorifica o martírio, não apresenta o esgotado como exemplo de virtude. Sêneca foi muito claro quanto a isso. Não é sinal de virtude permitir que a carga te destrua. Ao contrário, o sábio estoico é aquele que conhece seus limites, que sabe quando parar, que reconhece que o equilíbrio é mais poderoso do que a entrega inconsciente. Sofrer por carregar demais não te faz melhor, só te faz mais frágil, porque por fora você pode parecer forte, mas por dentro, cada vez que ignora seus limites, algo se quebra. Cada vez que diz sim, quando queria dizer não, você se afasta de si. Cada vez que assume uma responsabilidade que não é sua, você se torna mais estranho à sua própria paz. E o mais difícil é isto: o mundo nem sempre valoriza seu sacrifício. Na verdade, muitas vezes ele se torna esperado. Você se acostuma a ser aquele que sempre pode, que nunca diz não, que resolve tudo. E sem perceber, constrói uma prisão onde descansar não é permitido. E sabe o que é mais cruel? Foi você quem construiu essa prisão. E agora não sabe como sair dela sem sentir culpa. Mas existe uma saída. E ela começa com uma verdade estoica fundamental. Sua virtude não está em quanto você carrega, mas em como escolhe viver. Você pode ajudar sem se destruir. Pode ser útil sem se sacrificar. Pode amar sem se anular. Pode estar para os outros sem se esquecer de si. A verdadeira virtude é equilíbrio, não sofrimento. É agir com intenção, não com sobrecarga. É dar o melhor de si, sem se esvaziar completamente no processo. Marco Aurélio também disse: faça o que te corresponde. Faça com humildade. Faça com amor. E solte. Isso implica saber quando parar. Quando dizer até aqui. Quando reconhecer que você não pode tudo e que isso está bem. Que isso não te faz menos. Que não tira sua dignidade. Pelo contrário, te dá mais força interior. Porque só quem se conhece é capaz de escolher com clareza. Pergunte-se agora: o que você está carregando que não é seu? Que parte dessa carga nasce do medo de não ser amado se você não fizer tudo? Quantas vezes você se obrigou a continuar quando sua alma pedia descanso? Quando foi a última vez que você se perguntou se tudo isso fazia sentido? Você não está aqui para cumprir um papel de herói silencioso. Está aqui para viver com verdade. Para agir a partir do seu centro. Para construir uma vida que não te consuma, mas que te sustente. Pare de acreditar que quanto mais cansado você estiver, mais valor tem. O esgotamento não é uma medalha. É um sinal, um alarme.
um chamado do seu corpo, da sua mente e da sua alma para que você volte para si. O mundo não precisa de mais pessoas que se destroem para mantê-lo em pé. Precisa de mais pessoas que vivam a partir da sua força interior, a partir da coerência, a partir da paz. E essa paz começa quando você se permite soltar, quando decide com firmeza que não vai mais provar seu valor carregando o que não precisa, quando entende que sua melhor versão não aparece na exaustão, mas no equilíbrio. Lembre-se, o excesso de carga não te torna melhor, apenas te afasta do melhor que há em você. Liberte-se, respire e comece a viver a partir de um lugar onde você não precise conquistar seu valor, porque você já sabe que ele está em você. 8ª lição estoica: reconheça com humildade os seus limites. Um dos maiores erros de quem vive carregando tudo é acreditar que admitir seus limites é sinal de fraqueza. Como se dizer, não aguento mais, fosse uma falha. Como se parar significasse fracassar. Mas essa ideia não passa do reflexo de uma cultura que glorifica a exigência, mas despreza o descanso, que valoriza quem produz, mas ignora quem se cuida, que aplaude quem faz tudo, mas não vê quem sabe parar a tempo. Epicteto, mestre do estoicismo, ensinava que a humildade é a base da verdadeira sabedoria. E ser humilde não é se rebaixar. É reconhecer-se como é, com suas virtudes, sim, mas também com seus limites. Uma pessoa sábia não se sobrecarrega para provar nada. Não tenta dar conta de tudo por medo de decepcionar. Não se obriga a sustentar o que não pode, apenas por orgulho. Uma pessoa sábia observa, reflete e diz: até aqui eu vou. Isso posso fazer, isso não. E não diz isso por preguiça nem por resignação, mas a partir da consciência profunda de que todo ser humano tem um ponto de ruptura. E cruzar esse ponto repetidamente não é coragem, é descuido. Quem não reconhece seus limites está condenado a quebrar. Há pessoas que passam anos ignorando seus próprios sinais. Dormem mal, comem mal, vivem tensas, se isolam, sentem um cansaço constante. Mas continuam, porque acreditam que, se pararem, algo desmorona. E sim, às vezes algo desmorona a falsa expectativa de que você pode com tudo. E isso não é uma tragédia, é um renascimento. Ninguém dá conta de tudo. E não importa o quanto você se esforce, o quanto ame, o quanto se sacrifique. Existem coisas que simplesmente vão além da sua capacidade humana. E tudo bem. Você não foi feito para resolver tudo. Foi feito para viver com virtude. E viver com virtude também é saber quando dizer não consigo mais. Quando você ignora seus limites, o corpo começa a falar. A mente se esgota, as emoções se saturam. E um dia você se pega chorando por dentro, sem entender por que tudo parece tão pesado. A resposta? Porque você passou tempo demais agindo como se não tivesse limites. Marco Aurélio escreveu: a natureza não exige de você mais do que pode oferecer. Isso significa que, se algo está te sobrecarregando, não é porque você está falhando, é porque está se exigindo mais do que deveria. Muitos confundem isso com desistir. Mas não é desistência, é recalibrar, é dizer: essa carga já não me permite viver com integridade. Essa expectativa já não é justa. Essa autoexigência está me tirando mais do que me oferecendo. E tomar decisões a partir desse reconhecimento não é fraqueza, é sabedoria prática. O estoicismo não nega o esforço, não promove a conformidade, mas também não incentiva o desgaste cego. O que ele busca é a virtude aplicada, o equilíbrio entre ação e reflexão, entre dar o seu melhor e saber quando se preservar. Epicteto também dizia: primeiro, aprende quem és, e então adorna-te conforme isso. Você não pode se adornar com exigências que não respeitam sua natureza. Não pode construir uma vida boa sobre a base do esgotamento. Se hoje tudo te parece pesado, se cada dia está mais difícil, não é necessariamente porque a vida está dura demais. Talvez você esteja ignorando os próprios limites. E quando faz isso, a vida deixa de ser vivida e passa a ser suportada. Faça essas perguntas a si mesmo. Que parte da minha vida hoje exige mais do que posso dar sem me quebrar?
A que coisas continuo dizendo sim só para não parecer fraco? Quais decisões estou adiando por medo de soltar? Que parte de mim precisa descansar, mas ainda não deixei? Seus limites não te diminuem. Eles te tornam humano, e só quando você os honra pode construir algo real. Algo que não desmorone por dentro enquanto aparenta firmeza por fora. Não tenha medo de dizer não aguento mais. Não tenha receio de admitir que precisa de ajuda. Não sinta culpa por desejar menos peso e mais respiro. A vida não se mede pelo quanto você aguenta, mas por como você se sustenta. Quando reconhece com humildade seus limites, você recupera poder, porque começa a agir a partir de um lugar honesto. Sem máscaras, sem fingimentos, sem precisar provar nada a ninguém. E de forma paradoxal, é aí que você começa a brilhar mais. Porque a luz não nasce do esforço forçado, mas da autenticidade que vem de uma alma em paz. Aceitar seus limites é o primeiro passo para viver com liberdade. E essa liberdade é o presente que vem depois de tanto peso. Se este conhecimento está te ajudando a soltar cargas que não são suas, siga-nos e faça parte deste espaço onde aprendemos a viver com menos culpa e mais calma. Aqui lembramos que o seu bem-estar também importa e que você não veio ao mundo para sustentar tudo sozinho. Nona lição estoica. Não tenha medo de decepcionar por cuidar da sua paz. Um dos maiores medos que levam alguém a carregar mais do que pode é este: decepcionar os outros. Sentir que, se não estiver sempre disponível, se não cumprir, se não sustentar tudo sozinho, estará falhando. Falhando com a sua família, falhando com o seu parceiro, falhando com seus filhos, sua equipe, seus pais, com todos. E isso gera uma culpa silenciosa, uma voz constante que repete: não posso parar, não posso descansar, não posso pedir ajuda, porque decepcionaria os outros. Mas você já parou para pensar a quem está decepcionando quando se abandona? Porque essa pessoa também é você. E isso também é uma traição. E muitas vezes a mais cruel, aquela que não se vê, que não reclama, que silencia até te quebrar por dentro. Sêneca expressou isso com uma clareza brutal. Aquele que vive para agradar a todos acaba traindo a si mesmo. Quando você se transforma no apoio de tudo, no solucionador incansável, no responsável eterno, você começa a desaparecer. Sua identidade se dilui. Suas necessidades são adiadas. Sua paz interior vira um luxo que você já não se permite. Tudo isso para não decepcionar. Mas que tipo de amor exige que você se destrua para corresponder? O amor saudável entende limites. A amizade verdadeira respeita silêncios. Uma família de verdade não deveria exigir sacrifícios que anulem o seu bem-estar. Se alguém só te valoriza quando você se esgota por essa pessoa, isso não é amor. É dependência, é abuso emocional disfarçado de proximidade. E sim, ao impor limites, você vai decepcionar. Porque o outro se acostumou a você sempre estar ali. A dizer sim sem pensar, a carregar tudo sem reclamar. Mas isso não é culpa sua. Isso é consequência de ter ensinado os outros, por tanto tempo, que você não tinha limites. E agora você está aprendendo a tê-los. E isso incomoda. Mas incomodar não é o mesmo que falhar. Marco Aurélio dizia: faz o que dita a razão e não o que busca a aprovação. Sua vida não deve ser vivida conforme as regras dos outros. Sua saúde mental não pode ser moeda de troca para que alguém te aceite. Seu descanso não pode ser negociado para atender às expectativas alheias. Ao escolher se cuidar, algumas pessoas vão se afastar. Algumas vão te julgar. Algumas vão dizer que você mudou. E você mudou, mas mudou para melhor. Porque finalmente escolheu a si mesmo. Porque, enfim, colocou sua paz acima da necessidade de aprovação. Isso exige coragem, porque talvez por anos você tenha sido o forte, o que aguenta tudo, o que nunca diz não. E abrir mão desse papel pode dar medo, porque você não sabe o que sobra de si sem esse personagem. Mas o que sobra é a sua verdade, sua essência, sua voz interior. E isso vale muito mais do que qualquer aplauso externo. Pergunte-se:
Quantas vezes você disse sim enquanto sua alma gritava, não aguento mais? Quantas vezes sustentou os outros enquanto você mesmo desmoronava? Quantas vezes permitiu que o medo de decepcionar roubasse seu descanso, sua alegria, sua vida? Chega! Decepcionar por cuidar da sua paz não é egoísmo. É integridade emocional. É maturidade. É uma forma profunda e corajosa de amor próprio. Ninguém vai proteger sua paz se você não fizer isso primeiro. Ninguém vai defender seus limites se você mesmo os desrespeita. Ninguém vai cuidar de você melhor do que você mesmo quando decide se honrar de verdade. Isso implica tomar decisões difíceis. Dizer não quando todos esperam um sim. Parar quando o mundo te empurra para continuar. Escolher-se, mesmo que isso signifique decepcionar quem você ama. Mas lembre-se disto: se o seu amor pelos outros te leva a trair a si mesmo, então não é amor, é dependência emocional, e dessa você precisa se libertar. Sêneca também disse: não deves viver como agrada aos outros, mas como te dita a tua natureza racional. Sua natureza racional sabe quando você está em paz e quando está quebrado. Sabe quando algo te dá vida e quando te consome. Escute-a. Talvez hoje você precise dizer a alguém que não pode mais, que precisa de espaço, que não consegue mais sustentar tudo sozinho. E sim, talvez essa pessoa fique chateada. Talvez se decepcione. Talvez vá embora. Mas se ao partir, ela abre espaço para que você volte a si, então você não perdeu nada. Ganhou clareza. E essa clareza é o início de uma nova vida. Mais honesta, mais serena, mais sua. Você não deve a ninguém uma versão quebrada de si mesmo, só para que se sintam confortáveis. A única coisa que você deve é lealdade à sua verdade. E se isso decepciona, que assim seja. A paz interior tem um preço, e esse preço é abandonar o vício de agradar. Pague esse preço. Vale cada parte de você que será recuperada quando fizer isso. 10ª lição estoica. A calma interior vale mais do que a aprovação externa. Existe uma armadilha silenciosa na qual muitas pessoas que carregam tudo sozinhas acabam caindo. A necessidade de serem reconhecidas, aprovadas, vistas como indispensáveis. E essa armadilha, embora pareça motivadora no início, com o tempo se transforma em uma prisão. Porque quando sua tranquilidade depende de que os outros te valorizem, ela já não te pertence. Quando o seu dia depende de quantas pessoas te agradecem, te aplaudem ou te elogiam, você já deixou de viver por si. E quando o medo de decepcionar se mistura com a fome por aprovação, você se transforma numa sombra de si mesmo. Alguém que faz muito, mas se sente cada vez mais vazio. Marco Aurélio dizia: não perca mais tempo discutindo como deve ser o homem bom, seja um. E nessa frase está contida uma verdade profunda. A virtude não precisa de plateia. A bondade não exige recompensas. E o seu valor não depende de ser reconhecido pelos outros, mas de ser honesto consigo mesmo. Quando você faz o que é certo, quando age com consciência, quando impõe limites para proteger seu equilíbrio, às vezes não receberá tapinhas nas costas. Às vezes não será compreendido. Às vezes será até criticado. E mesmo assim, você saberá que estava no limite, que seu corpo pedia descanso, que sua mente já não aguentava mais, que sua alma implorava, por favor, para parar. E esse saber basta, porque você não precisa de testemunhas para validar o seu direito de viver em paz. O estoicismo nos lembra repetidamente que a única vida sobre a qual temos controle é a nossa. E se a usamos para agradar a todos, menos a nós mesmos, então, para que serve? Alguns confundem ser estoico com ser indiferente. Mas ser estoico não é ser frio. É ser firme. É ter um centro claro de onde agir. É saber que sua calma interior é o recurso mais valioso que você tem, e protegê-la como se protege um tesouro. Sêneca alertava: quem busca aplauso torna-se escravo da multidão. E essa escravidão é sutil. Ela se infiltra nas suas decisões, na forma como você fala, no que você faz por medo de deixar de ser amado, caso se mostre humano,
Mas, e se tudo o que você demonstra for que só é amado quando não tem necessidades? E se o preço da aprovação for sua saúde emocional? Vale a pena? Você não está aqui para sustentar o mundo com as mãos trêmulas. Não está aqui para ser um pilar perfeito enquanto desmorona por dentro. Não está aqui para ser aplaudido por ser forte, quando na verdade está pedindo socorro em silêncio. Você está aqui para viver com coerência, para agir com virtude, para construir uma vida que não dependa de aplausos, mas da sua paz. E essa paz não tem preço. Você pode perder reconhecimento, pode decepcionar expectativas, pode destruir imagens que os outros tinham de você. Mas se, em troca, recuperar seu equilíbrio, você ganhou. Porque a aprovação externa nunca preencherá o vazio de viver em contradição. E quando você finalmente escolhe a calma interior em vez da aparência, algo muda. Você para de fazer as coisas apenas para ser querido. Você para de dizer sim para evitar conflitos. Você para de carregar o que não te pertence só para ouvirem que você é uma boa pessoa. E começa a escolher, a discernir, a respirar com mais espaço. Porque entende que viver bem não é fazer tudo, mas fazer o que é justo, o que é necessário, o que está alinhado com quem você é. Marco Aurélio também escreveu: a melhor maneira de se vingar de quem te faz mal é não se parecer com ele. E você pode aplicar isso a si mesmo. A melhor forma de se libertar de um sistema que exige que você seja sempre forte é não se parecer com esse sistema. É parar de se exigir perfeição. É romper com aquela expectativa que você mesmo criou para ser valorizado e começar a construir uma nova identidade, uma onde seu valor não dependa de carregar tudo, mas de agir com clareza. Uma onde o seu descanso não é negociável. Uma onde ser você, completo, humano, limitado e real, é suficiente. Quando você alcança isso, já não precisa de tantos obrigado. Já não te afetam tantos por que não fez mais. Já não dói tanto decepcionar quem não enxerga o seu esforço, porque você enxerga. E isso basta. A calma interior vale mais do que qualquer aprovação externa. E você merece construir uma vida que reflita isso. Ninguém precisa entender. Você só precisa vivê-la. Com firmeza, com humildade, com verdade. E então, finalmente, você deixará de carregar tudo. E começará a caminhar mais leve, mais livre, mais você. Há um tipo de esgotamento que não se nota à primeira vista. Não deixa hematomas. Não provoca febre. Não causa lágrimas visíveis. Mas se sente como uma pedra na alma. Como um cansaço existencial que dormir não resolve. Como uma tristeza silenciosa escondida atrás do sorriso de quem aguenta tudo. É o esgotamento de viver carregando o mundo nas costas. De ser quem sustenta, resolve, apaga incêndios e mantém todos à tona, enquanto por dentro está afundando. Você já se sentiu assim? Já se tornou essa pessoa que sempre tem que estar bem, que não pode falhar, que não se permite descanso, que nem sequer se dá o direito de desabar? Talvez ninguém tenha te dito, mas você precisa ouvir isso. Você não está aqui para salvar todo mundo. Você não está aqui para sustentar realidades que te quebram. Você não está aqui para pagar o preço do equilíbrio dos outros com a sua própria estabilidade. E, acima de tudo, você não está sozinho, porque há muitos como você. Pessoas que aprenderam desde pequenas que o amor se conquista sendo úteis, que a validação vem quando você se torna a solução, que o respeito se obtém se sacrificando sem demonstrar fraqueza. Mas isso não é amor, isso é adestramento emocional. E você pode desaprender isso. Você pode parar de correr atrás do reconhecimento. Pode soltar a culpa por não dar conta de tudo. Pode aprender a dizer, isso não é minha responsabilidade, sem se sentir menor por isso, porque a verdadeira força não está em aguentar mais, e sim em saber quando soltar. O estoicismo não veio para te endurecer ainda mais. Não veio para te dizer que deve aguentar eternamente. Veio para te mostrar o caminho para a sua liberdade interior. Para te lembrar que você não precisa ter controle total para viver com dignidade. Que você não é obrigado a cumprir expectativas que te sufocam. Que a virtude não está na sobrecarga, mas na clareza.
E nessa clareza, algo belo acontece. Você começa a se respeitar. Já não age por medo. Já não acumula responsabilidades para se sentir valioso. Já não vive na ansiedade de provar sua importância. Você vive a partir do seu centro, da sua escolha consciente, da sua paz. E sim, pode ser que alguns não entendam. Pode ser que você perca certos vínculos. Pode ser que doa decepcionar aqueles que te usavam como muleta. Mas você vai ganhar algo que não tem preço. Sua vida. Uma vida em que você não precisa se sobrecarregar para se sentir suficiente. Uma vida em que você pode parar sem culpa. Uma vida onde você não precisa ser herói, mártir ou salvador. Apenas ser você. Ser você. Com seus limites. Com seus tempos. Com suas prioridades. Com seu direito legítimo de se cuidar sem ter que justificar isso. E esse caminho, embora pareça solitário no começo, não é. Aqui, neste espaço, somos muitos aprendendo a mesma coisa, soltando papéis que nos esgotavam, recuperando a calma perdida, reescrevendo a forma como nos tratamos, porque não se trata de fazer menos, trata-se de fazer o que é justo, com sentido, com integridade, com profundo respeito pelo nosso bem-estar. A alma também precisa de oxigênio, e ela não vai encontrá-lo se você vive constantemente prendendo a respiração por medo de não ser suficiente. Você não é o que faz pelos outros. Você é o que escolhe construir consigo mesmo. E se essa sessão tocou algo em você, se sentiu que alguém finalmente colocou em palavras o que você carrega em silêncio há anos, então este espaço é sua casa. Aqui não premiamos a perfeição. Não glorificamos o sacrifício sem sentido. Não exigimos que você esteja sempre bem. Queremos apenas caminhar ao seu lado rumo a uma vida mais serena, mais consciente, mais livre. Uma vida em que você também importa. Onde o seu descanso tem valor. Onde sua alma pode respirar sem precisar carregar tudo. Por isso, se esta mensagem te deu algo, uma pausa, um espelho, um alívio, te convido a dar o próximo passo. Inscreva-se, comente, faça parte desta comunidade que, como você, está aprendendo a parar de sustentar o insustentável. Porque você não está sozinho nesse processo. E porque cada pessoa que decide soltar o peso desnecessário também está ensinando ao mundo que existe outra maneira de viver. Uma forma mais humana, mais honesta, mais estoica. Se inscrever pode parecer um gesto pequeno, mas para nós significa tudo. É um ato de rebeldia contra a cultura do esgotamento. É um compromisso consigo mesmo. Aqui, você vai aprender a viver em paz sem ter que provar nada. A ser forte sem se sacrificar em silêncio. A soltar o que não é seu sem culpa ou medo. Porque a vida não se trata de aguentar mais. Se trata de viver melhor. E você merece viver melhor. Está pronto para começar? Estamos com você. Sempre. Nos vemos na próxima sessão estoica. E se esta mensagem tocou algo em você, te convido a escrever nos comentários sua declaração pessoal. Ainda que eu me perca, nunca deixarei de me procurar. Essa será sua âncora. E o lembrete de que você está mais perto de si do que imagina. Sua voz é essencial aqui. Cada reflexão fortalece e eleva a nossa comunidade, refletindo o verdadeiro valor de cada indivíduo e contribuindo para nossa identidade estoica compartilhada. A reflexão que receber mais apoio será fixada como estandarte desta comunidade de mentes estoicas. Uma comunidade que não foge da dor, mas a atravessa com coragem, com sabedoria, com honra. Entrar para esta comunidade estoica é romper as correntes que te limitam e construir uma fortaleza interior que ninguém poderá derrubar. Siga-nos se não quiser nunca mais perder uma reflexão estoica nossa. Lembre-se, cada decisão molda o seu caráter. No comentário fixado, você encontrará um caminho. Há decisões que parecem pequenas, mas mudam tudo. Se algo dentro de você mudou ao ouvir isso, não ignore. Inscrever-se não é apenas um clique, é uma decisão. A de não voltar a viver no automático. A de caminhar com consciência, com coragem, com propósito.
Nos vemos no nosso próximo encontro em Estoicismo para Vencedores, onde continuaremos explorando as riquezas da sabedoria estoica aplicada à vida moderna. Agora, aproveite a oportunidade de expandir seu entendimento do estoicismo com novas sessões recomendadas. Até que nos encontremos novamente, lembre-se, você é o único dono da sua percepção, o criador da sua paz e o guerreiro da sua própria batalha. Esse é o legado do estoicismo, a arte de ser invencível.